Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Então, depois de fazer uma crítica de Us, também depois de fazer um vídeo explicando um pouquinho quais pontos do roteiro que eu não gostei muito, eu venho aqui hoje falar pra vocês sobre a questão que eu mais gostei dentro do novo filme de Jordan Peele, que são as várias interpretações que esse filme nos permite ter. E eu vou aqui dar as minhas explicações sobre o filme, especialmente levando em consideração os comentários do próprio Jordan Peele em entrevistas recentes. Mas antes, se você quiser transformar a sua paixão em cinema em uma possível carreira, clica aqui no izinho para conhecer o meu curso de crítica de cinema. Mas enfim, então Us é um filme bem interessante aí do Jordan Peele, para dizer o mínimo, e infelizmente eu estou dentro do pequeno grupo de críticos que não gostaram tanto assim do filme, mas mesmo assim uma das partes que eu gostei foi o número de interpretações possíveis que a história nos traz. Isso vai para muitos lados diferentes, pode ver até uma questão de máscara social, uma questão de ecologia ou até mesmo uma questão de imigração. Sim, são todas interpretações possíveis, imagino que tenham muitas outras, mas essa que eu vou abordar hoje. Inclusive o PH Santos tem um vídeo muito legal também explicado, falando outras interpretações que ele também teve. A principal para mim aqui do filme, que eu acho que pouca gente falou sobre, que eu vou começar falando sobre, é a da imigração. Você pegar o título do filme, Us, US, em inglês é literalmente a sigla para Estados Unidos da América, USA. Então, com isso, eu acho que o Jordan Peele faz um comentário no sentido de que ele está analisando um pouquinho do contexto atual americano. Isso foi confirmado pelo próprio Jordan Peele em uma entrevista ao Yahoo há 2 dias atrás. Então, realmente, ele fala que ele deixa vários significados em vários pontos diversos do filme e ele quer que as pessoas tenham interpretações diferentes disso, mas, claro, tem questões ali que tem a ver com o contexto político americano atual. Então, o que esse filme nos traz sobre o contexto americano atual? É o medo do outro. É o medo do imigrante, talvez, que seria uma parte negativa aí da sociedade que a gente não vê, a pessoa que fica nos submundos e quer subir para a superfície para aproveitar como todos os outros seres humanos. Então, esse medo da imigração, ele talvez para o Jordan Peele, de acordo com a interpretação que eu tive do filme, ele parte de um medo que a gente sabe do potencial de nós mesmos fazermos mal. Então você vê, todas as pessoas no filme têm um clone, os clones são malvados, e ele está dizendo que nos Estados Unidos tem uma parcela da população, uma parcela de pessoas que querem entrar nos Estados Unidos e fazer parte do mundo da superfície, e elas podem ser muito potencialmente perigosas. E as pessoas são reflexos dos cidadãos que já estão ali. Então, é uma análise muito interessante de que o medo do desconhecido, o medo do outro, talvez parta do medo que a gente tem de nós mesmos, o medo que a gente tem do que a gente pode fazer potencialmente com outra pessoa, e por isso a gente tem medo de que outras pessoas desconhecidas entrem em nossas vidas. E, especialmente colocando esse trocadilho do título Us com US, você tem esse contexto mais explorado quando um ponto principal do filme é a corrente lá de mãos dadas, que foi primeiramente estabelecida em 1986 para combater a fome nos Estados Unidos, né? Então, basicamente, as pessoas chamando atenção através daquela corrente aí de clones, elas fazem parte de um movimento, de um protesto, digamos assim, que era para ser contra a fome nos Estados Unidos na década de 80, mas acaba que o que isso simboliza dentro da narrativa do filme é que aquelas pessoas estão fazendo um protesto porque elas querem ser ouvidas, elas querem aparecer, elas querem também fazer parte do mundo da superfície, e elas tiveram essa questão tomada delas através das ações de terceiros. Então acho que essa questão da imigração fica evidente, especialmente na medida que eles constroem um muro de pessoas ali que vai de fora a fora nos Estados Unidos. Se isso parece com alguma proposta política que vocês viram recentemente, então acho que, especialmente considerando a afiliação política do Jordan Peele, essa interpretação tem bastante peso. Outra questão que já foi mais comentada por outras pessoas mais inteligentes que eu é a questão da máscara social. Então, ao longo do filme você vê essa temática das máscaras, inclusive antes do filme você vê essa temática das máscaras nos pôsteres aí de Us. E é muito interessante como é que ela delimita uma questão similar a essa que eu citei anteriormente, na medida que as máscaras sociais nada mais são do que as aparências que a gente projeta para a sociedade, quando na verdade a gente tem sentimentos internos muito fortes que podem ser até bem perigosos e negativos. Então, a diferença entre o ser humano e os outros animais é essa questão dele de raciocínio, e muitas vezes isso se transparece através da máscara social que a gente coloca para interagir com outras pessoas. Todas as interações que a gente tem com outros indivíduos, pronúncia estranha de indivíduos, todas as interações que a gente tem com outros indivíduos
são pensadas pelo menos no nível subconsciente a partir de diversas expectativas que a gente tem, a partir de diversos objetivos que a gente tem. Então o Jordan Peele explora isso muito bem na medida que a parte dos clones não consegue se comunicar, eles falam quase como animais, digamos assim, eles emitem sons altos, mas eles não têm uma linguagem, e a parte das pessoas originais consegue se comunicar, porque elas estão dentro da parte do que nos faz humanos, elas estão dentro da parte da máscara social. E retirada essa máscara social e voltando para os princípios animais, a gente tem ali uma questão muito mais violenta, uma questão muito mais sombria. E especialmente considerando o fato que, na maior parte do filme, as pessoas originais controlam os seus clones. Da mesma forma que, da maioria das vezes, a gente consegue controlar os nossos instintos animais. E a partir do momento que eles saem da nossa máscara social, esses instintos animais começam a ficar extremamente perigosos e violentos, porque eles saíram do âmbito do consciente, passaram para o âmbito do subconsciente e atingiram um grau mais animalesco de existência do que tinha sido estabelecido anteriormente. E finalmente a questão ecológica que eu observei nesse filme é que literalmente esse filme mostra a gente se matando, né? Pessoas como nós nos matando. E especialmente depois do monólogo da Lupita original, que na verdade era clone, que na verdade era original, a gente tem estabelecido lá que as pessoas não estão aproveitando o mundo da superfície, elas têm tanta coisa legal lá, mas elas estão jogando tudo fora, elas estão criando um ambiente ruim. E isso especialmente é uma mensagem resonante considerando o nosso ambiente atual de tentativa de preservação da humanidade e do nosso habitat, na medida de que a gente tem ali realmente comportamentos autodestrutivos pela parte da maioria dos seres humanos que levam aí a uma morte gradual do nosso ecossistema e também da nossa raça com uma forma geral. Então, essa questão da ecologia fica evidente para mim na medida que são as pessoas matando a si mesmas, né? São as pessoas não aproveitando ali do que elas têm, do convívio a céu aberto, do mundo, etc e tal, e acabando jogando isso fora a troco de várias questões que não estão necessariamente ligadas à preservação do meio ambiente. Então essas foram as minhas principais interpretações aí do filme Us, levando em consideração, claro, também as entrevistas de Jordan Peele. Agora eu quero saber as suas, então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme Us, quais foram as suas interpretações sobre esse filme. Mas então é isso aí, espectadores, gostaram do vídeo, clique na marcada para se inscrever no canal, se tornem abaixanados ou abaixanásticas, venham fazer parte da crítica, claro, também clicando no link abaixo aqui na descrição, ou no izinho, ou na marca d'água, para conhecer o meu curso de crítica de cinema. Então é isso, YouTube, até a próxima.